pessoal, muito bem-vindos, né, todos. E antes de começar a falar dos capítulos 5 em diante, não sei até onde a gente vai chegar, eu vou parar de dizer onde a gente vai fechar, porque isso não dá muito certo, né? A gente acaba sempre falando um pouquinho mais do que tinha planejado, mas eu queria lembrar, inclusive ao pessoal que está assistindo a gravação, né, que o estudo ele é orientado para uma revisão da sua leitura do livro. Então, é muito recomendável, né? Quer dizer, não vou dizer que é inútil assistir o estudo sem isso, mas é muitíssimo recomendável ler o livro primeiro, né? Tentar dar conta daqueles capítulos de que o nosso estudo trata, e aí sim, após isso, observar o que o estudo pode ajudar a filtrar a parte mais filosófica desses capítulos. Então, isso é importante observar e é um hábito que nós precisamos adquirir, né? De um estudo um pouco mais cuidadoso, né, dos clássicos da literatura espírita e um pouco mais ativo, né? Um estudo realmente de ler o texto, fazer uma primeira aproximação que seja, ter um primeiro contato com o texto, e aí sim, num segundo momento, a gente participa de uma conversa, de um pequeno debate sobre o texto para aí sim consolidar aquilo que nós já tínhamos visto em primeira mão e sobre o qual nós já tiramos alguma primeira impressão que seja, né? Então, vou começar apenas apontando o caráter menos filosófico dos capítulos 5, 6 e 7, né? De número 5, 6 e 7. Esses capítulos, muito instrutivos, eles se voltam mais à fenomenologia e a novas pesquisas e novas descobertas, respectivas descobertas dessas pesquisas, que vêm sendo feitas ali naquele período de 1860, mais ou menos, a 1900, mais ou menos esse fragmento, né, histórico. E é interessante notar que não se trata da opinião de Leon Denis ou de um recorte muito específico ou enviesado de Leon Denis, que nós vamos conseguir identificar grandes clássicos do período que estão tratando dos mesmíssimos assuntos. Então, por exemplo, a questão dos sonhos, né, do significado dos sonhos, vai ser abordada pelo livro lá do Traum-Deutung, do Freud, né, que justamente é traduzido como o significado dos sonhos, né, se não me engano. E esse livro, ele guarda bastante semelhança com o que está se referindo aqui, claro, tirando a base explicativa do fenômeno. Mas a preocupação por trás da investigação do fenômeno, por assim dizer, é a preocupação de encontrar sentido no sonho, no fenômeno do sonho, e de observar o sonho enquanto um fenômeno mental carregado de significado. E no próximo capítulo, né, 6, 7, a gente vai ver relações já mais propriamente espíritas, né, da telepatia, como a emancipação da alma, alguma coisa assim, né, com fenômenos de hora de morte, né, se não me engano, no capítulo 7, né, e muito referidos às pesquisas do Frederick Myers. Realmente, esse Personalidade Humana é o livro seminal de todos os trabalhos espiritualistas e também, como a gente pode ver pelo Denis, por exemplo, também dos trabalhos espíritas dessa geração. Então, ali na virada do século, até mais ou menos 1930, 40, praticamente nenhuma pessoa que trabalha com a pesquisa em fenômenos espirituais, em mediunidade ou com a fenomenologia psíquica, medianímica, espiritual, seja qual for a nomenclatura que a pessoa adote, quase ninguém trabalha sem referência ao Myers e particularmente a esse livro, né, A Personalidade Humana, que é um livro não apenas de catálogo de experiências, mas um livro humanístico, muito com o tom do Leon Denis, que Leon Denis, de certa maneira, quer copiar, né, quer seguir. E o Myers é um professor da Universidade de Cambridge
e considerado um dos maiores humanistas do final do século XIX e o pai, ou o inspirador máximo da Society for Psychical Research, né, que é a Sociedade de Estudos Psíquicos, inglesa a princípio, mas que vai, aos poucos, monopolizar as pesquisas mundialmente a respeito de todos os fenômenos espirituais. E outra coisa interessante notar, a maioria dos pesquisadores ingleses, britânicos dessa sociedade, dos pesquisadores de peso, como, por exemplo, Henry Sedgwick, eles vão ser influenciados pelo Myers, né? Muitos desses pesquisadores eram céticos e consideravam a pesquisa psíquica uma coisa completamente ridícula e vão ser convencidos pelo nome, pela reputação ou principalmente pela presença física mesmo do Frederick Myers, porque ele chegava junto, né, conversava com as pessoas e com argumentação assim, muito sólida e apontando sempre para os fatos, para os fenômenos, para as evidências, ele conseguia arrastar uma grande quantidade de outros pesquisadores, a princípio céticos. Isso acaba não sendo muito objeto dos estudos históricos do espiritualismo moderno, do espiritismo, nem mundial, nem especificamente britânico, mas é preciso observar muitas vezes que há pessoas que têm esse papel, digamos assim, diplomático, carismático, que não é só um papel de escritor, de pesquisador, mas também a capacidade de articular pessoas, de congregar, de unir as pessoas, é uma capacidade que acaba não sendo notada o suficiente e que é tão importante quanto escrever um bom livro. Então, Leon Denis era um dos correspondentes, né, do Myers, e que aparentemente se correspondia com todo mundo, né, tanto o Myers quanto o Leon Denis, eles tinham uma rede de contatos assustadora e a gente pode observar justamente que o Myers ele exerce quase um fascínio, assim, né, um respeito, né, tem uma relação com Leon Denis que desperta em Leon Denis um sentimento de grandeza, né, em face do Myers. E isso não é possível entender, talvez, apenas pela leitura do livro do sujeito, né? A gente precisa conhecer esses dados assim, de personalidade, biográficos, até dados idiosincráticos, né? De como a pessoa trabalhava, como ela realmente fazia toda essa articulação ali na sociedade de estudos psíquicos, mas também com outros pesquisadores, mundo afora, e é aí que a gente vai entender o tom de certa reverência com que a maioria desses autores desse período, como William James ou aqui o Leon Denis, se referem a Myers. E aí nós chegamos no capítulo 8, depois vai haver também o capítulo 9, que eu diria o seguinte, esses capítulos, que são mais filosóficos, eles vão tentar fazer quase que uma síntese, resumo e conclusão dos 3 capítulos precedentes. Eu não sei se é uma leitura que me ocorre ou se é algo com que as outras pessoas tendem a concordar, mas, claro, se houver discordância, o pessoal estiver aqui agora ou não estiver, mas quiser depois, deixe comentários nos vídeos, porque eu também não queria gerar a impressão assim, que estou julgando teses sobre o livro. Mas me parece que um dos procedimentos que Leon Denis adota na sua redação é justamente jogar fenômenos e depois, num capítulo mais sintético, mais conclusivo e geralmente mais filosófico, ele dá sentido a esses fenômenos. Ele cria uma amarração para esses fenômenos. E isso, pelo menos na minha leitura, acontece muito claramente, por exemplo, em No Invisível, um outro livro em que isso acontece tanto quanto aqui
no problema do ser, do destino da dor. Em alguns outros livros talvez aconteça menos, até porque os objetos ou os temas eles incluem menos referência à pesquisa científica, né? Como Depois da Morte, que é mais histórico-filosófico, ou Grande Enigma, que é mais poético, místico e quase teológico. Esses livros demandam menos essa estratégia de apresentação dos dados e depois conclusão filosófica sobre os dados. Mas parece que no problema do ser, do destino da dor e no invisível, pelo menos, isso é extremamente presente e parece ser proposital esse arranjo lógico dos capítulos por parte do Denis, né? No capítulo 8, que é Estados Vibratórios da Alma, nós vamos ter uma apresentação da memória que contém também uma tese filosófica dessas de amarração ou um esboço, uma tentativa de conjugar aquilo que foi dito anteriormente numa teoria maior, né? E aí eu chamaria essa teoria de uma teoria dos estados vibracionais e, a partir dos estados vibracionais, uma explicação para esses vários fenômenos que foram sendo vistos nos capítulos anteriores. Então, o sonho, a telepatia, o momento da morte, né? Aparições, visões, mediunidade mesmo, não é muito desenvolvido, não são muitos fenômenos abordados nos 3 capítulos anteriores, mas o que está implícito nesses 3 capítulos é a emancipação da alma. E uma emancipação que é proporcional ao seu estado vibratório, né? E a partir dessa teoria de um estado vibratório, Leon Denis vai justificar, claro, retrospectivamente, os tipos de sonhos que você pode ter, os tipos de fenômeno telepático, com quem e assim por diante. Então vamos ler uma página, a página inicial desse capítulo 8, porque é muito rica, né? A vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, foco de vibrações que hão de variar, aumentar de amplitude e intensidade, consoante o grau de elevação do ser. Então, o que está aqui declarado? Uma teoria sobre o ser, né? O que é o ser humano? O que é a criatura humana? A criatura humana é espelho do Criador, é partícula do Criador, é espírito, portanto, e o espírito goza de, pelo menos, o germen dos atributos do grande espírito, que é Deus, do espírito infinito, do espírito absoluto, e esses atributos, porque as criaturas existem em graus muito distintos, né, de consciência, de sentimento, de capacidade daquilo que ele vai chamar de vibração, essas criaturas elas manifestam esses atributos diferentemente também, né? Esse fato pode ser verificado experimentalmente, né? Aí ele faz aqui uma referência, mas poderia ter feito várias outras, porque é um período que se pesquisa muito esse tipo de coisa. E a ideia estava no ar, por assim dizer. Toda alma tem, pois, uma vibração particular e diferente. O seu movimento próprio, o seu ritmo, é a representação exata do seu poder dinâmico, do seu valor intelectual e moral. Goethe já havia dito, deixa eu ver quantos anos, mais de 100 anos antes, acho que mais de 100 anos antes desse livro, Goethe já havia dito que cada alma cria uma atmosfera em torno de si. Então, cada espírito possui a sua assinatura específica, que pode ser percebida pelos outros espíritos. E quando você entra em contato, por exemplo, telepático, quando você sente, pressente por uma percepção extrasensorial, ou no fenômeno da sintonia mediúnica, por exemplo, quando você sente a aproximação de uma entidade, é comum, ou pelo menos é possível,
você ter o registro da identidade daquela pessoa apenas por essa, como, por assim dizer, assinatura psíquica. Você sente que aquela é a sensação que aquela pessoa causa. Peculiar, porque a literatura, a poesia, se referem a isso de uma maneira instintiva e intuitiva. Mas, a partir da pesquisa psíquica, essas afinidades eletivas ou essa assinatura psíquica de cada pessoa, ela vai, aos poucos, se clarificando, se evidenciando como uma propriedade mesmo, quase que uma propriedade física, né? Uma propriedade, vamos dizer melhor, natural do espírito, e é a partir dessa propriedade que você sabe que alguém é alguém, né? Não é através dos fenômenos exteriores. A gente julga e classifica as pessoas por uma série de registros exteriores. O rosto, né, que é uma máscara de carne, a voz, o tom da voz, mas o nosso espírito, ou a nossa consciência, o nosso pensamento, o nosso coração, nosso sentimento, por assim dizer, percebe também, para além disso, um tônus, uma vibração ou uma assinatura psíquica que é o carimbo da alma de cada pessoa. Isso é algo que, com um pouco de sensibilidade, a gente consegue perceber que é uma lei mesmo invariável. Bom, toda a beleza, toda a grandeza do universo vivo se resume na lei de vibrações harmônicas. As almas que vibram uníssonas reconhecem-se e chamam-se através do espaço. Olha que interessante. Se não houvesse essa assinatura e graus de vibração que quase que, metaforicamente, tá? Mas quase que correspondem a graus físicos, né? de intensidade de vibração, de frequência, eles vão permitir associações muito naturais, porque essas almas, elas se sentem bem umas com as outras, buscam as mesmas coisas e, consequentemente, acabam gravitando sobre os mesmos interesses, os mesmos focos de espaço, de tempo, de vivência. Daí as atrações, as simpatias, a amizade, o amor. Os artistas, os sensitivos, os seres delicadamente harmonizados conhecem essa lei e sentem-lhe os efeitos. Isso aí é muito difícil a gente tentar comprovar para quem não sente, porque é realmente um desenvolvimento dessas faculdades que os místicos, os artistas, as almas piedosas, as almas sensíveis, emotivas, elas acabam percebendo, né, através desse desenvolvimento, e que, por falta de uma fórmula prática de se chegar a esse estado mais rapidamente, é muito difícil convencer alguém menos sensível de que isso acontece. Mas, mesmo no nível mais popular, mais chão da cultura, nós temos o conceito das simpatias imediatas, das antipatias imediatas, do amor à primeira vista, né? Que é, claro, uma coisa só explicável por essa lei, né? Da harmonia, das sintonias, da vibração, e por reencontros, né? Por resgates também de memória que correm subconscientes ou no inconsciente, por assim dizer, né? Segundo uma parte da psicologia, segundo outra, no subconsciente ou num plano subliminal, né? E essa fenomenologia, ela é percebida popularmente. A humanidade conhece essa sensação, porque mesmo que esporádica, ela é intensa o suficiente para se fazer marcante, né? A entidade psíquica penetra com as suas vibrações todo o organismo fluídico. Esse perispírito, que é a sua forma e imagem, a reprodução exata de sua harmonia pessoal e de sua luz, mas chega à encarnação e essas vibrações vão reduzir-se, amortecer-se sob o invólucro carnal.
E é assim que nós perdemos os vínculos, né? Nos perdemos dos nossos grupos de afinidade, porque no momento que nós entramos, né, na condição carnal e apagada relativamente à memória, obscurecida a percepção do espírito, ele passa a viver dentro daquela realidade que é a realidade circunscrita pelas possibilidades do seu corpo. E o seu corpo está no espaço, está no tempo. Então, não é possível você ter vivências, ou pelo menos não é possível ter todas as vivências espirituais quando você está encarcerado no corpo. É como se realmente fosse uma daquelas correntes com uma bola de ferro, que não é que impede todo o movimento, mas ela consegue impedir suficientemente o movimento para eu garantir que, se você está num lugar, eu posso dar uma volta de 1 hora e encontrar você depois no mesmo lugar ou 10, 15 metros à frente. Não é possível para você alcançar uma distância maior. Acho que essa é uma metáfora boa. Então, enquanto encarnados, nós temos que arrastar o peso da matéria, nós estamos circunscritos por uma série de condições materiais, inclusive o dinheiro, a sociedade, ter ou não ter um visto, um passaporte, uma permissão para estar num lugar, para entrar num lugar. Isso pode depender do dinheiro, pode depender do nascimento, pode depender de uma série de circunstâncias casuais ou que você buscou e cultivou, mas que geralmente são difíceis, né? Exigem uma série de procedimentos. Então, a materialidade impõe uma grande quantidade de restrições que não são só restrições da carne, mas são também restrições ligadas ao mundo material. O fato de que o mundo material, por exemplo, tem fronteiras. O mundo material tem, ou depende de dinheiro, tem uma estratificação econômica. Então, você não entra em ambientes que você não pagou o ingresso. Você não entra em certos ambientes porque você não tem um visto. Você não entra em certos ambientes porque você não foi convidado. E o espírito que está adaptado a essa vida livre, ele, como a gente vê claramente na codificação, nas obras básicas de Kardec, e também vê claramente na obra de Leon Denis, ele se ressente, às vezes, dessa perda das suas faculdades, né, do enevoamento das suas faculdades, dos seus atributos, das suas capacidades. Isso pode gerar, inclusive, um estado melancólico, que é conhecido de muitos. Muitas pessoas, elas se fecham, inclusive, nessa hipersensibilidade. Pode ser uma hipersensibilidade mais artística, mais religiosa, mais puramente psicológica, intimista, né? E a pessoa ela vai se fechando nesse mundo íntimo, onde ela, de certa maneira, pressente ou tem vagas reminiscências dessa vida expandida e dessa vida mais natural. Pode parecer esquisito, né? Acho que não espiritualistas devem ficar chocados com essa afirmação, né? Mas é o que a perspectiva espiritualista diz, né? A vida mais natural é a vida do espírito. E a vida que nós vivemos aqui é uma vida antinatural, como também Platão já havia dito, como Zoroastro já havia insinuado, muitas outras pessoas já haviam dito. E a nossa vida carnal, física, ela é antinatural, porque ela dificulta essas relações que, para nós, são as relações mais automáticas e mais verdadeiras, são as relações de afinidade, e nos colocam em relações espaço-temporais. Claro que isso também tem uma utilidade, tem um propósito, né? Mas aqui estou só criando uma pequena digressão sobre uma das consequências dessa lei de afinidade na vida que nós efetivamente levamos, que é a vida física, não é a vida espiritual, né? Nós temos uma vida espiritual que corre, na maioria de nós, nos subterrâneos da nossa vida física. Ela é, às vezes, a fonte causadora de uma série de decisões nossas, uma série de acontecimentos, mas, na maioria do tempo, essa vida espiritual está subterrânea, ela não está
explicitada. Então, vamos para o capítulo 9. Aí sim, uma outra grande conclusão filosófica sobre o processo. No capítulo anterior, nós vimos que há esses degraus. Esses degraus, eles geram diferentes tipos de associação, diferentes tipos de comunidades por afinidade, de ambientes de vida, ambientes existenciais. E aqui no capítulo 9, Leon Denis vai reforçar o fato de que essa escada é uma escada rolante, né? Ela não é uma escada onde nós podemos ficar parados. Ela nos conduz e nos convida permanentemente ao progresso, à ascensão para graus superiores de consciência, de vivência, de relacionamentos, de ação. Então, nós vamos ver aqui na segunda página da Evolução e Finalidade da Alma, tem um trecho que é muito bonito. Na minha edição é um parágrafo que está aqui bem no meio da segunda página. O objetivo da evolução, vejam bem, Leon Denis dizendo qual é o objetivo da evolução. A razão de ser da vida não é a felicidade terrestre. Como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, né, se a Terra parece ser um lugar de sofrimento, é porque este é o instrumento por excelência da educação e do progresso. É aquilo que fomenta o exercício do espírito, o sofrimento, né? Um estimulante para o ser, que sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. Quer dizer, passaria a gostar dessa vida mais do que da vida espiritual. O que ocorre com algumas almas. Uma grande quantidade de almas, de fato, prefere a vida sensual, prefere a vida das paixões, né, de apego a objetos e acontecimentos, a fenômenos materiais, porque a sua vida espiritual ela não gozava, por assim dizer, de uma expansão suficiente, de liberdade suficiente, de capacidade criativa suficiente para se revelar em todo o seu esplendor. Então, não parecia muito vantajosa em relação à vida material. E os apelos da vida material, nós todos sabemos, eles são muito vivos. Enquanto nós estamos no corpo, pelo menos, ou mesmo sem o corpo, eles continuam parecendo apelos muito vivos, muito atrativos. Na página seguinte... Na mesma segunda página, no final, tem outro parágrafo que também vale a pena a gente parar e degustar com calma. Assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade. Quer dizer, está exprimindo que a existência ela é predominantemente sofrimento, não é apenas sofrimento, há alegrias, há capítulos de felicidade num livro de dificuldades, de frustrações, de trabalho, de esforço, mas esse estado de sofrimento convida ao quê? A solidariedade, né? Então, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade, livre dentro dos limites que lhes assinalam as leis eternas. Faz-se o arquiteto de seu destino. O seu adiantamento é obra sua. Nenhuma fatalidade o oprime, salvo a dos próprios atos, cujas consequências nele recaem, mas não pode desenvolver-se e medrar, senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Isso aqui é muito interessante. Quanto mais sobe, tanto mais se sente viver e sofrer em todos e por todos. E isso me lembra a ideia de Hegel sobre sociedade e política,
porque ele vai observar justamente na contramão de um conceito apenas liberal de liberdade, que o indivíduo não existe enquanto indivíduo. Só existe indivíduo em sociedade. Só existe indivíduo na cultura. Só existe indivíduo porque o indivíduo moderno, a consciência de que eu tenho liberdade, que eu posso levar a minha vida do jeito que eu quero, essa consciência, ela brota do solo fértil de uma sociedade democrática, de uma sociedade que reconhece o direito, que é um Estado de direito, que é uma sociedade, Hegel vai até dizer cristã, né? Porque é o cristianismo, em última análise, que inaugurou no mundo a ideia de liberdade individual. Então, foi graças a essa maré de evolução e de esforço coletivo que o sujeito pôde, na modernidade, se encontrar individual, individualista. Então, é uma insanidade completa, um individualismo desvinculado da consciência de coletividade, de sociedade, assim como, claro, um coletivismo totalitário, né, o nazismo, União Soviética, né, a China dos anos 60, isso também é uma insanidade total, porque é uma tentativa de apagar a individualidade e de apagar a liberdade, né, uma hiperênfase no coletivo. Então, a harmonia, o ponto de equilíbrio ótimo da razão, seria, segundo Hegel, no caso, 100 e poucos anos também, 100 anos antes de Leon Denis estar escrevendo aqui, seria a consciência de que liberdade e coletividade, ou lei, indivíduo e sociedade, coexistem mutuamente como um sistema de apoio mútuo. E mais ou menos isso, acho que é o que Leon Denis está dizendo. Na medida que o ser evolui, ele vai se descobrindo não destacado da massa, mas mais ferreamente ligado à humanidade como um todo. Então, num primeiro momento da evolução, nós podemos olhar para as pessoas e dizer, bom, eu estou me moralizando, eu estou estudando bastante, eu não sou como essas pessoas, eu sou diferente, eu sou melhor. Esse é um degrauzinho acima da ignorância total. Mas, com o tempo, nós vamos chegando num outro degrau, acima desse degrau número 1, né? E nós vamos descobrir no degrau número 2 que, na verdade, a distância entre o que está fazendo maior progresso e o que ainda não fez nenhum é muito pequena, e a igualdade é muito grande, né? A natureza humana e a escravidão, a servidão, as paixões, por exemplo, a pouca potencialidade, o pouco desenvolvimento dos talentos, as poucas virtudes que nós conseguimos lustrar na nossa alma, que já estão em germen, no sujeito menos desenvolvido em termos de consciência, de moralidade que seja, a gente vai observar que essa distância ela é tão pequena e a igualdade é tão grande que, no fundo, a nossa especificidade ou a nossa individualidade, ela cresce à sombra da coletividade. E ela só cresce também em conjunto com um progresso que é coletivo. E a gente olha ao redor e, depois do degrau 1, que é geralmente o sujeito também mais vaidoso e mais pessimista, no degrau de consciência número 2, a gente vai observando que o mundo não é tão ruim, o mundo vem evoluindo, né? O progresso não é um progresso de poucos, em que eu estou incluído, mas é um progresso geral, um movimento, como na obra kardeciana a gente já viu, na obra de Leon Denis a gente também vai ver exaustivamente, é um movimento geral da consciência de todo o planeta, de toda a humanidade, do qual ninguém está apartado, ninguém está excluído desse movimento, né? Senão não seria, inclusive, o participante da família terrena. Isso é uma ideia muito bonita, aparece claramente também em Emmanuel, né? Algumas referências-chave de Emmanuel vão dar essa ideia, né? Em A Caminho da Luz, por exemplo, no Consolador, a ideia de que a
a evolução global, ela vai aos poucos revelando uma marcha que é uma marcha geral e coletiva da humanidade. E ao invés de acreditar que você, com as qualidades que você possa ter, tem méritos especiais, é mais útil a gente entender que nós estamos sendo arrastados por esse grande movimento e, portanto, somos, de algum modo, devedores da humanidade também. Foi aqui na Terra, aos trancos e barrancos, né, ao longo de milhares de anos de desilusões, de fracasso, que nós aprendemos o que nós, porventura, hoje saibamos. Na próxima página tem uma parte que eu acho incrível também, no meio do segundo parágrafo dessa página. A matéria é obstáculo útil, provoca o esforço e desenvolve a vontade. Contribui para a ascensão dos seres, impondo-lhes necessidades que os obrigam a trabalhar. Bom, é como um peso, né? Imagina que você está fazendo ginástica, algum movimento qualquer, aí você está movimentando o braço livre. Você tem que fazer isso 100 vezes para realmente cansar. Agora você pega um pezinho aí de 4 quilos, você vai descobrir que só precisa fazer umas 8 vezes, você já fica com o braço bem cansado. Então, a matéria é isso. Ela é um problema que pode ser usado como uma alavanca, pode ser usada como um auxílio, como um meio que acelera o desenvolvimento do espírito, porque ela causa incômodo, ela causa dor, desconforto, e nós precisamos de inteligência, de paciência, de resignação, de insistência, de força de vontade para superar essas limitações da matéria. Muito bem, acho que eu vou ler mais um último trechinho, que é um trecho sobre o gênio, na próxima página, no último parágrafo dessa página. Demasiadas vezes, porém, o instrumento resiste e o pensamento desanimado retrai-se impotente para adelgaçar, para levantar o pesado fardo que o sufoca e aniquila. Entretanto, pelo esforço acumulado, eu até grifei esse esforço acumulado, não é uma luta desesperada contra a natureza ou contra a matéria. Isso também a gente já vê em Platão. Isso não seria sábio e não seria frutífero, porque frustra. Então, quando você tem assim o arrastamento de uma paixão, um apego material, e aí pode ser numa questão de sexualidade, pode ser econômico, pode ser poder, pode ser aplauso, pode ser elogio, pode ser, enfim, conforto, né? Às vezes não é exatamente financeiro, mas você quer um estado de vida mais confortável, com menos problema, né? É claro que buscar tudo isso é digno, mas a gente tem que ir navegando na vida sabendo quais são os preços que se paga pelo excesso, às vezes, de conforto, de acomodamento. Mas não é numa luta desesperada, gastando toda a energia contra a parede, que a gente vai derrubar a parede. As condições, os condicionamentos materiais aos quais a nossa alma aprendeu a servir, aprendeu a obedecer, eles precisam ser derrubados com mais técnica do que força bruta. Então, é um esforço acumulado, né? Persistência dos pensamentos e desejos, apesar das decepções e derrotas. Através das existências renovadas, a alma consegue desenvolver as suas altas faculdades. Então, é a ideia muito bela da serenidade espiritual, da visão espiritual da realidade, que produz uma serenidade, produz uma ataraxia, produz uma tranquilidade absolutamente inabalável, que não pode ser comparada com a serenidade de uma promessa apenas. É apenas uma firme convicção na imortalidade e nas existências sucessivas que nós enxergamos a vida de uma forma que não nos incentiva a essa luta desesperada.
Então, mesmo na direção do bem, ou no controle, na domesticação dos nossos vícios, a luta ela nunca pode ser uma luta de vida ou morte, porque nós frequentemente, ou quase sempre, vamos perder a luta, e isso pode levar ao desânimo e ao desespero. Mas enxergar do ponto de vista correto, que é o ponto de vista de longo prazo e das vidas sucessivas, né? Leon Denis consegue transmitir essa sensação muito claramente para nós. Nós nos guardamos ou nos protegemos dos revés, das decepções da vida, através dessa armadura da serenidade imbatível, né, da fé raciocinada. E aí o sujeito consegue dar uma pancadinha a cada dia no muro, descansar, trocar de ferramenta. À medida que ele vai também trabalhando, ele consegue pegar uma ferramenta mais pesada e, finalmente, o muro é derrubado e a gente consegue voltar a ser livre. Vamos ficar por aqui hoje, então? Foi capítulo 10, né? Depois a gente continua do próximo já. Não, foi o 9. A gente continua na morte. Um ótimo capítulo também. Gratidão, Humberto. Pessoal, então, quem gostaria de fazer alguma pergunta ou interação com o grupo, manda uma mensagem aqui para mim no privado, no WhatsApp, que a gente vai abrir para as discussões. Então, a primeira que veio aqui para mim é da Cris. Ela diz o seguinte: uma reflexão que gostaria de ser colocada a Humberto. Quando Leon Denis fala na página 162, se há na Terra menos alegria do que sofrimento, ouvimos falar sobre o que esse mundo não tem jeito, as pessoas são más, etc. Seria lógico pensar em termos da idade que até agora a ciência chegou, 13,8 bilhões de anos e o planeta Terra 4,5 bilhões, a diferença mais de 9 bilhões não seria evidência contrária? Ok, né? Acho que são duas questões, né? Primeiro, vamos tratar dessa questão da evolução da Terra, porque sem o conceito de evolução do mundo, né, ou evolução da coletividade, foi um conceito que eu tentei um pouco enfatizar também. A gente não entende essa alegação sobre não ser um mundo de alegrias e sim um mundo de sofrimento. Seria terrível uma condenação injustificável a um estado de pobreza, de carência, de indigência eterno, né? Se não houvesse uma evolução que nos permite ou saltar para outros mundos mais felizes ou melhorar esse mundo para que ele mesmo se torne um mundo onde há sim mais alegria do que sofrimento e eventualmente até nenhum sofrimento ou nenhuma tristeza, pelo menos. Então esse é um ponto fundamental. A gente precisa entender que Leon Denis ele está nessa perspectiva e ele está falando de um estado presente, né? Quer dizer, a realidade vivenciada pelos seres humanos é esta, a de que o nosso grau de consciência não nos permite nem liberdade, nem um usufruto, digamos assim, das faculdades latentes em nós, que são aquelas de que nós dependemos para desenvolver um mundo melhor e nós mesmos criarmos uma vida melhor. Eu falei ontem numa outra live a respeito do fato de que felicidade e infelicidade, sofrimento e contentamento não são sentimentos, são posturas existenciais, são realizações da nossa visão de mundo, das nossas escolhas de vivência, por assim dizer. Como que você deseja levar a sua vida? Então, quando você está sofrendo muito ou quando você é feliz, como o Leon Denis disse também, isso é um puro reflexo do tipo de vida que você desejou para você. Isso pode parecer um papo assim de autoajuda sem pé nem cabeça, porque você vai virar e vai dizer, claro, bom, eu estou sofrendo pra caramba, mas não é isso que eu queria. Eu queria o oposto, eu queria ser feliz. Entretanto, o que nós construímos para a nossa vida são armadilhas e buracos de tropeço o tempo todo.
né? Engano, autoilusão, perseguir vento, como diz lá o Eclesiastes, né? Tudo é correr atrás do vento, tudo é vaidade. Então, nós criamos para nós um estado de frustração, de infelicidade, de insatisfação, ou criamos, e isso é mais raro na Terra, mas é o objetivo do aprendizado, um estado de contentamento, satisfação permanente, tranquilidade, aceitação de como a realidade é, de como as coisas são, né? Observem no mundo político o quanto da histeria política de todos os lados, todos os partidos, não é motivada pela insatisfação e pela inaceitação. O sujeito não aceita que exista um partido do lado oposto dele. Ele não aceita que, de vez em quando, aquele partido oposto ganhe a eleição, porque metade da população mais quis assim. Então, nós precisamos aprender a aceitar que no mundo nós estamos dividindo espaço com pessoas que nós, a princípio, agora podemos não gostar, não tolerar, mas elas estão aqui justamente para isso, né? E aqueles que não nos toleram e não nos suportam, eles também estão convivendo com a gente para aprender a acomodar e aceitar essas diferenças. E com o tempo, os incômodos e as barreiras vão cedendo e nós mesmos vamos encontrando maior folga para a nossa liberdade, não porque essa liberdade nos foi concedida como um prêmio, né? Deus dá um upgrade, né? Você atualiza o seu espírito, agora eu cresci, ganhei mais liberdade. Não, nós vamos derrubando as nossas próprias limitações e vamos enxergando mais longe, vamos tendo mais horizonte de vida, de existência, e é aí que a gente diz, olha, eu me sinto mais livre, eu sou mais livre, mas isso acontece em decorrência de certas mudanças de atitude, de um engrandecimento do espírito que muitas vezes é obstaculizado, né, impedido por nós mesmos. Então, isso é importante observar. Agora, quanto à questão da população, realmente é muito intrigante. A gente precisa meditar muito sobre isso. Seria interessante ter novas mensagens também, né, passando pelo controle universal, ter várias novas mensagens sobre isso, porque o crescimento populacional é muito acelerado e, sem dúvida alguma, essa população toda não pode ser população de espíritos da Terra de 2.000 anos atrás ou de 5.000 anos atrás. Então, tem um número máximo possível, eu não sei qual que é, mas vou estar em, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas, que é o número máximo de pessoas que poderia ser nativa daqui do nosso mundo, supondo que a lei da reencarnação seja verdadeira, claro, né? Estamos aqui comprando a hipótese espírita toda, né? Então, a partir da nossa convicção de que a lei das vidas sucessivas é verdadeira, a gente não pode nem admitir que o sujeito fica na Terra ocioso milhares de anos, e se não fica, se ele encarna, então é preciso que haja um número máximo de nativos, né, da Terra. E o resto é imigrante, ou é estrangeiro. E muito provavelmente, né, pela lógica, como a humanidade nunca teve esse volume imenso de população que tem hoje, que ainda está aumentando, pela lógica a gente tem que inferir, a gente é obrigado a inferir que a maioria dos espíritos que estão hoje na Terra não são da Terra, são espíritos que vieram de algum outro lugar. Agora, a gente realmente não sabe nada sobre isso, né? Essas são hipóteses com as quais a gente vai trabalhando para tentar dar sentido aos fenômenos. A explosão populacional é um desses fenômenos intrigantes que, sim, precisa ser equacionado aí com o nosso entendimento cosmológico da reencarnação, né? Como é que a reencarnação funciona na prática em termos cosmológicos, né? Quer dizer, onde estão essas almas? Onde está guardado o arquivo de almas, né? Então, a próxima pergunta, ela vem da... Espera um pouquinho.
Ela vem da Eliana, ela diz o seguinte: Denis fala da memória de uma forma bastante poética, mas hoje a ciência está pesquisando a memória no cérebro. Filosoficamente, como podemos analisar essa memória, que é atributo do espírito, está guardada na matéria, no cérebro? Ótima pergunta. Nós sabemos muito, muito, muito pouco sobre o cérebro, sobre como o cérebro funciona, como neurônios funcionam, como o quimismo cerebral, né, as neuroenzimas e tudo isso funciona, os hormônios. Portanto, muitas vezes, as notícias que a gente recebe, tanto da própria ciência quanto da divulgação científica e da mídia, elas são muito sensacionalistas, tá? São muito dramatizadas. Como, aliás, toda notícia hoje em dia, né? Eu estava ouvindo as últimas notícias assim, do meio espírita, e é uma coisa perturbadora, assim, como as notícias são exageradas para dizer 20 vezes mais do que realmente aconteceu. O fato é isso aqui, mas a conclusão é tipo assim, provado, né, que não sei o que lá, foi completamente adulterado. Então, quer dizer, esse sensacionalismo que apela às nossas emoções mais primitivas, ele está muito em moda hoje em dia. Não quer dizer que o fato não exista. Quer dizer, que há uma correlação, por exemplo, entre memória e certos arranjos dos neurônios, né, certas conexões neurais, isso é quase que certo hoje em dia. Mas o que isso realmente significa, os pesquisadores não têm a mínima ideia, né? Nem neurocientistas, nem psicólogos, nem filósofos, nem ninguém tem a menor ideia de como exatamente se converte um sentimento num impulso elétrico, como se converte um pensamento numa substância química. Então, o que nós estabelecemos muitas vezes na área das neurociências são correlações, né? O sujeito, ele percebe no laboratório, o cientista percebe, que para a sensação tal, há certos disparos elétricos aqui e ali. Para o sentimento ou uma descrição do paciente que ele está sentindo alguma coisa, corresponde a um aumento do fluxo de sangue nessa região do cérebro, ou corresponde à liberação de certas neuroenzimas muito específicas. Então, isso tem como você rastrear. Mas a gente não avançou muito em relação a Leibniz, por exemplo, que inclusive pode ser o que está mais certo da história, de que pode ser que o paralelismo entre os fenômenos materiais que acontecem no corpo ou no cérebro e os fenômenos que acontecem na sua mente, na sua alma, ele não tenha, no final das contas, uma razão explicativa acessível para nós. Pode ser que no final, daqui a 1000 anos de pesquisa neurocientífica, a gente continue assim, traçando perfeitamente os paralelos, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo lá, mas sem saber quais são as essências ou quais são os princípios causais por trás daquilo. Então, eu diria principalmente isso. Mas, é claro, essas pesquisas elas nunca ameaçam muito a perspectiva espiritualista, porque, no final das contas, também é possível dizer que o cérebro precisa registrar, para efeitos do seu automatismo, para efeito da regulação orgânica, certas impressões do mundo, da vida. Então, você tem, por exemplo, atos reflexos, porque certas coisas aconteceram várias vezes. E se você não tivesse aquilo registrado fresco, né, de alguma maneira, numa arquitetura, né, cerebral, você não conseguiria correlacionar a visão de uma coisa, o entendimento, que é do espírito, claro, com um ato reflexo que precisa ser disparado por aquele entendimento, por aquela memória. É tipo isso, uma memória RAM, né? A nossa próxima pergunta agora vem do Maestro. Ele diz o seguinte: gostaria de perguntar
Se o fato do continente europeu estar bastante imerso em uma história de muitas conquistas e ter na base o pensamento materialista, seria mais fácil a reforma íntima moral aqui na Inglaterra do que aqui na Europa do que no Brasil? Poxa, eu não sei. Em muitos casos parece o oposto. Eu diria que, primeiro, as realizações da civilização na Europa não necessariamente são realizações europeias. Então, esse seria o primeiro destaque, porque, por exemplo, São Francisco foi uma realização da civilização na Europa. Bach também, Einstein ou Kant também, né, são realizações da civilização na Europa. Mas não necessariamente a maioria dos europeus age ou foi transformado por essas realizações, né? Então, quando a gente pensa, assim, por exemplo, em São Francisco, um exemplo bem clássico, né? Santa Teresa d'Ávila, e contrasta isso com o fato de a Europa também viver assolada por suicídios, por niilismo, por depressão, por perda de sentido da vida, certas depravações estranhas que a gente encontra em uma outra atividade humana. Né? Eu acho que justamente a pergunta tinha sido, acho que talvez era mais difícil realmente acontecer a reformulação aqui do que no Brasil. Eu acho que foi essa que talvez eu tenha errado na passagem, porque a gente percebe esse pensamento materialista muito presente, e às vezes eu fico me perguntando, será que é isso? Porque a gente sente, a gente percebe, né, no pensamento coletivo, a gente pensa, todo mundo, o materialismo é exagerado, exacerbado, as pessoas acordam, dormem e pensam somente, né? Então a gente perde, às vezes, até uma referência aqui no Brasil, a gente tem pessoas muito mais religiosas, né? Então a minha pergunta, desculpa eu te interromper, mas era justamente se essa dificuldade que a gente sente aqui é uma questão real ou é uma questão que de repente, isso no Brasil, a gente que encarnou no Brasil, isso foi, de repente, alguma coisa que vem até para poder nos ajudar, de uma forma ou de outra, a encontrar essa solução? Essa é um pouquinho mais a minha dúvida. Sim, sim. Mas então, assim, invertendo a pergunta, eu responderia a mesma coisa. Também é muito delicado de se dizer que num ambiente europeu, ou no Japão, ou seja lá onde for, no Canadá, é mais difícil, né? Porque também há tantos fatores, há tantos subambientes, né? Ilhas culturais dentro de cada região, de cada país, que o sujeito ele pode florescer plenamente em espiritualidade na Europa, ou ele pode ser um militante do materialismo na Índia ou no Brasil, né? Quer dizer, então é muito difícil a gente também dar essas definições, mas mesmo em geração a grandes tendências, eu diria isso, que o mundo hoje é tão complexificado, tão fragmentado, que coexistem altíssimos graus de espiritualidade com altíssimos graus de niilismo, de ódio à vida, de insatisfação radical com a vida. E esse é o tempo vivido, né? Eu acho que essa é talvez uma das características mais claras dos últimos 50 anos, né? Da realidade nova que vem se construindo, né? Nesse novo mundo agora do século XXI principalmente, que é a pluralidade radical de perspectivas, de vivências, de padrões existenciais, e dentro de cada país, ou dentro de cada cidade, dentro de cada família, nós não temos mais essa força agregadora da cultura como se fosse uma correnteza que arrasta todo mundo, que leva todo mundo numa mesma direção, né? Então, nós vivemos esse momento incômodo, esse momento de ansiedade das infinitas contradições e das infinitas opções,
você pode, ao mesmo tempo, frequentar um centro espírita aí, estando na Europa, né? E encontrar pessoas do seu círculo de convivência, né? Que o objetivo de vida da pessoa é militar, sei lá, em favor da eutanásia, do aborto, né? Da pena de morte, né? Então, e tudo de uma forma muito próxima, não mais como se fossem partidos que você precisa odiar, né? Porque há 100 anos atrás era assim, você é um comunista, o outro é um fascista, o outro é um conservador liberal, uma coisa assim. Então, o que a gente faz? A gente se mata, né? Não existe possibilidade de convivência, não existe possibilidade de dividir o mesmo ambiente. E hoje você tem pessoas de 5 religiões, de 5 orientações políticas, de 5 perspectivas de vida radicalmente diferentes. Isso aumenta o incômodo, isso não fomenta a paz de espírito, porque nós não nos educamos para isso, nós não estamos preparados ainda para um mundo de choques, de diferenças, de pluralidade radical. Então, eu vejo mais nessa direção, sabe? Não como se, assim, houvesse uma matriz materialista na Europa, uma matriz espiritualista no Brasil, porque, por exemplo, no meu ambiente básico de vida, de relacionamento de trabalho, que é dentro da universidade, eu posso dizer que o Brasil é o quê? 90% materialista, 80% materialista. Né? Agora, você sai da universidade, vai para a rua, você imediatamente percebe que aquilo era uma bolha, que, na verdade, os brasileiros não são quase todos materialistas, são quase todos espiritualistas e religiosos. Quer dizer, então, no mesmo lugar, você pode ter transições radicais de um ambiente para outro. E isso é interessante e muito desafiador na sociedade que a gente está vivendo. O mundo de Leon Denis não era assim. O mundo de Leon Denis realmente era um mundo que via a vitória definitiva do materialismo. Mas hoje, por exemplo, embora, por exemplo, o cristianismo esteja em declínio na Europa, aumenta o número de pessoas que acreditam em reencarnação. Então, esses números estatisticamente são absurdos. É coisa assim em torno de 40% na Alemanha ou na Inglaterra. E tem países que é mais do que isso ainda, 50% da população acredita em reencarnação. E aí você cruza isso com os dados de não tem religião, ou é agnóstico, ou cristãos, ou muçulmanos, juntando esses 3 grupos, são 95% da população. Como que é possível que... Humberto, 40%... desculpa só te interromper. É porque a gente percebe, muitas vezes, a necessidade que as pessoas têm de buscar a religiosidade como uma complementação. Olha que engraçado, uma complementação daquilo, ou seja, é tanto que um psicólogo aqui fala o seguinte: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e você tem que fazer a tua espiritualidade, ou seja, é segmentado. É engraçado isso, né? Então, para eles é muito assim, ou seja, a minha parte da religiosidade é algo que tem a ver com a culpa, que tem que haver, ou seja, eu vou para poder eu me descarregar daquela situação, e depois eu estou bem para poder fazer a minha parte material. E tem muita gente que não faz essa ligação que a gente faz no Brasil, essa interconexão matéria-espiritualidade, né? Então, essa minha questão, porque a vivência mesmo que a gente sente com essa paixão que a gente tem, né? Às vezes não é simples a gente primeiro encontrar, segundo a gente passar também nos nossos centros espíritas aqui, né? Então, sim, tem horas que eu tinha me perguntado, será que é uma questão do consciente em coletivo, ou uma questão mesmo que está arraigada nas bases materialistas? Né? Entendi, Maestro. Não, com certeza, sim. Apesar disso que eu disse, da pluralidade, da complexificação do mundo, com certeza existe algo subterrâneo que justifica alguns fenômenos específicos. Por exemplo, mesmo para a América Latina, o Brasil é um lugar exuberante de espiritualismo, de espiritualidade. Né? Então, esse fogo, como você diz, que é um fogo que nós sabemos que existe em nós, que nós identificamos em nós,
que não existe em toda a população, evidentemente, né? Talvez não exista nem na maioria da população, nem em metade da população, mas que existe numa proporção maior do que em outros lugares, sem dúvida nenhuma. Isso tem alguma causa, e seguramente essa causa tem a ver com as histórias das pessoas, né? Quais são as trajetórias das pessoas ao longo de suas múltiplas experiências. E isso, quando você junta muitas no mesmo lugar, isso se transforma ou aparece como fenômeno social, cultural também. Você consegue enxergar, né, um quadro coletivo daquilo que não é exatamente o inconsciente coletivo, eu acho, mas é realmente o acumulado, uma massa crítica de espíritos espiritualistas, né, de espíritos místicos, de espíritos que estão buscando, assim como em outros ambientes, você vai ver uma massa crítica de espíritos empreendedores, de espíritos cientistas, de espíritos artistas, né? Você nota que existem ou cidades ou países inteiros em que essas confluências de almas acontecem. E aí você pode nascer ou você pode ser atraído para um lugar desses, né?